No final da década de 1960, o psicólogo alemão Helmut Kentler conduziu um experimento em que colocou várias crianças com apenas 6 anos de idade em lares adotivos. No entanto, os pais adotivos não eram pessoas respeitáveis e amorosas, eles eram condenados por pedofilia. Vamos investigar. Se curte mistérios da internet e temas perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou aqui para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em Thanks abaixo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo trata de abuso infantil. Assista com descrição. Você pode clicar no link na descrição para se tornar membro do Ko-fi e assistir a uma versão sem cortes e sem anúncios deste vídeo, que inclui detalhes extras que não foram adequados para esta versão. Helmut Kentler nasceu na Prússia em julho de 1928. O pai dele atuava no governo nazista alemão e seus pais eram frios e autoritários. Eles seguiam as técnicas de cuidado infantil de Moritz Schreber, um médico alemão que testou essas técnicas em seus próprios filhos e, digamos, elas são altamente controversas pelos padrões de hoje. Ele achava essencial tornar as crianças totalmente obedientes, forçando banhos gelados, usando grampos de queixo para posturas rígidas e privando-as de amor e afeto. Seu filho Daniel escreveu Memórias da Minha Doença Nervosa sobre suas lutas com doenças mentais, como esquizofrenia. 2 outros filhos de Moritz tiveram problemas de saúde mental e seu filho mais velho, também chamado Daniel, tirou a própria vida. É impossível saber ao certo se seus filhos teriam doenças mentais de qualquer forma, mesmo com uma criação amorosa, mas eu apostaria que o tratamento do pai em relação a eles contribuiu significativamente. Não se sabe até que ponto os pais de Helmut usaram as técnicas de Moritz, como banhos gelados, mas eram rígidos, pouco afetuosos e tentavam suprimir suas emoções. Curiosamente, Helmut também não acabou se tornando uma pessoa muito boa. Depois que ele terminou o ensino médio, o pai dele continuou controlando ele e o caminho profissional dele. Ele foi pressionado a estagiar como serralheiro e depois cursou engenharia elétrica. Após a morte do pai, Helmut escolheu outro caminho e estudou psicologia, medicina, educação e filosofia, formando-se em psicologia em 1960 aos 32 anos. Trabalhou alguns anos como orientador educacional de jovens antes de virar assistente de pesquisa. Ele contribuiu muito para a teoria do trabalho emancipatório com jovens, que busca empoderá-los por meio da consciência crítica, autonomia e incentivo ao desafio de estruturas opressoras. Seu trabalho nessa teoria lhe trouxe reconhecimento nacional. Helmut também se tornou um especialista em sexualidade infantil e adolescente e, após o movimento de libertação estudantil em Berlim, ele começou a defender a educação sexual emancipatória no lar, ou seja, educar as crianças sobre a libertação dessas formas. Naquela época, e até hoje em certa medida, muitas famílias evitavam falar sobre esse tipo de atividade ou falavam de uma forma que fazia com que as crianças crescessem sentindo vergonha em relação a isso. Obviamente, isso não é algo bom, e eu diria que uma educação informativa e sem julgamentos é a melhor abordagem, com ênfase na segurança e no consentimento. Helmut, porém, tinha outra abordagem. Ele acreditava que os pais não deveriam apenas evitar impedir os desejos dos filhos, mas também introduzi-los a esse tipo de atividade. Ele dizia que crianças não introduzidas cedo corriam risco de serem subdesenvolvidas e, abre aspas, aleijadas sexualmente.
Ele também afirmou que os pais precisam entender que um bom relacionamento de confiança com os filhos não se mantém se as crianças forem privadas de necessidades urgentes e individuais. Helmut acreditava que crianças deviam ser incentivadas nessas atividades desde cedo, pois adolescentes com essa experiência se tornam mais independentes e rejeitam normas adultas, o que impulsiona a revolução social. Estava particularmente preocupado com a repressão das meninas e argumentava que a educação pode ser tão repressiva que as meninas acabam perdendo qualquer desejo, o que faz com que meninos mais mente aberta as chamem de reprimidas ou fora de moda. Então, como alguém poderia apresentar isso aos filhos, você pode perguntar? Bem, Helmut não estava dizendo explicitamente aos pais para terem contato inapropriado com seus próprios filhos, mas por tudo o que li durante minha pesquisa, eu diria que ele estava, no mínimo, insinuando isso. Ele era um dos vários pesquisadores e educadores que acreditavam que o contato entre adultos e crianças era um tipo de cuidado, não abuso. Outros incluíam Gabriel Matzneff, um autoproclamado pedófilo que escreveu um ensaio intitulado Os Menores de 16, que destacava os supostos benefícios do amor com menores, e Rüdiger Lortmann, que escreveu o livro Perdido na Criança, que argumenta contra a ideia de que esse tipo de contato é ruim. Helmut reconhecia que crianças podem ser abusadas, mas ele não acreditava que o contato fosse automaticamente abuso só porque uma pessoa é adulta e a outra é uma criança. Ele é citado dizendo: "O erro agora seria os pais perderem a calma, entrarem em pânico e correrem direto para a polícia. Se o adulto fosse atencioso e carinhoso, a criança poderia gostar do contato." Então isso é realmente uma loucura. Existe um motivo para a idade de consentimento, e isso porque as crianças simplesmente não entendem as consequências desse tipo de contato. Mesmo que elas achem que estão gostando no momento, o que certamente não é o caso da grande maioria das crianças que têm contato com adultos, isso provavelmente acontece porque elas não têm maturidade suficiente para entender o que realmente está acontecendo, e muito provavelmente vão experimentar algum tipo de trauma mais tarde. Não importa se o adulto foi atencioso e carinhoso, ele ainda está se aproveitando de uma criança vulnerável para sua própria satisfação. Helmut chegou a sugerir que crianças que têm esses chamados relacionamentos saudáveis, assim como uma boa relação de confiança com seus pais, têm menos probabilidade de sofrer abuso sexual. Ignorando completamente o fato de que qualquer tipo de contato inapropriado entre um adulto e uma criança já é, por si só, abuso sexual. Helmut não apenas promoveu a ideia de contato inapropriado entre adultos e crianças, ele realmente facilitou. No fim dos anos 1960, ele realizou um experimento com vários meninos, alguns com apenas 6 anos, que foram abandonados pelos pais. Ele descreveu esses meninos como meninos imbecis e portadores de deficiência mental secundária e queria ver se seu experimento poderia reintegrá-los à sociedade e fazer com que se tornassem adultos maduros. Então, qual era a grande ideia dele para transformar a vida desses meninos desfavorecidos? Colocá-los em lares adotivos com criminosos condenados? Não deve ser surpresa neste ponto que isso não foi um acidente. Não é que ele achou pais adotivos que eram criminosos. Serem criminosos era o objetivo. Helmut conhecia esses homens e sabia que abusariam das crianças. Ele afirmou que as crianças recuperariam a estabilidade social ao conviver com esses homens, chamando isso de uma situação vantajosa para todos. Uma vitória para os homens e para as crianças, pois eles se dedicariam aos cuidados delas. Abre aspas, porque eles estão apaixonados por elas, encantados e obcecados. Helmut via o contato entre adultos e crianças como cuidado, não algo inerentemente sexual, e acreditava que, sem certas atividades, crianças ficariam subdesenvolvidas. Então, na cabeça dele, esse contato entre os homens e as crianças abandonadas seria benéfico para as crianças, que provavelmente não tinham tido muita educação S no passado.
Ele via isso como salvar essas crianças da imaturidade e da vergonha que poderia resultar. Ironicamente, crianças que sofrem abuso sexual geralmente sentem muita vergonha depois, e o abuso sexual muitas vezes resulta em vítimas tendo problemas em outros encontros íntimos no futuro, como ansiedade e flashbacks. Embora Helmut fosse muito aberto sobre suas crenças em relação ao contato entre crianças e adultos, ele decidiu manter esse experimento em segredo na maior parte do tempo, o que faz sentido, já que se alguma criança falasse sobre o ensaio que havia experimentado, acusações criminais poderiam ser feitas. Então ele esperou até que o prazo de prescrição expirasse mais de uma década depois, momento em que declarou abertamente o experimento como um sucesso completo. Na realidade, porém, mesmo pelos padrões dele, estava longe de ser um sucesso. Também vale ressaltar que, embora Helmut não estivesse divulgando publicamente esse experimento devido às possíveis consequências legais, o Departamento do Senado de Berlim para a Juventude e Família não só estava ciente disso, como também financiou o projeto. O experimento durou mais de 20 anos e terminou no início dos anos 1990. Só décadas depois, tudo isso veio a público, quando, em 2015, a administração do Senado de Berlim encomendou um estudo sobre o experimento. Nessa época, Helmut já não estava mais vivo. Ele havia falecido em julho de 2008, aos 80 anos de idade. Desde então, 2 homens vieram a público para contar suas histórias, sob os pseudônimos de Marco e Sven. Eles têm cerca de 39 e 40 anos, mas tinham só 6 quando foram deixados aos cuidados do pedófilo Fritz Henkel, de 47 anos. Eles alegam que, durante os 14 anos em que viveram com Fritz, foram isolados do público, espancados e abusados até completarem 13 anos, momento em que ficaram velhos demais para ele. Fritz acolhe crianças desde 1973 e Marco foi seu 8º filho adotivo em 16 anos. Uma assistente social percebeu que Fritz só parecia interessado em acolher meninos e mais tarde relatou que ele parecia estar em um relacionamento com um de seus filhos adotivos. Uma promotora pública iniciou uma investigação, mas Helmut interveio para defender Fritz, garantindo suas habilidades como pai, e como resultado, a investigação foi suspensa. Essa não foi a primeira vez que Helmut salvou a pele de Fritz, já que houve vários incidentes no passado que levantaram suspeitas sobre a forma como Fritz cuidava das crianças, incluindo a morte inexplicada de uma criança sob seus cuidados. Apesar das crenças polêmicas de Helmut, ele era um especialista respeitado, com reputação sólida, o que lhe dava poder. Se ele garantisse por você, você estaria bem, independente do que fizesse. Um artigo no NewYorker.com entra em mais detalhes sobre as infâncias de Marco e Sven. Aqui estão alguns trechos. Quando era menino, Marco gostava de fingir que era um dos Templários, uma ordem de cavaleiros que protegia peregrinos na Terra Santa. Ele era uma criança animada que às vezes andava sozinha pelo bairro em Berlim. Com 5 anos, em 1988, ele atravessou a rua sozinho e foi atropelado. Ele não se feriu gravemente, mas o acidente chamou a atenção do Departamento de Assistência à Juventude de Schöneberg, que é administrado pelo governo estadual de Berlim. Assistentes sociais do departamento notaram que a mãe de Marco não conseguia dar a atenção emocional necessária. Ela trabalhava em uma barraca de salsichas e enfrentava dificuldades para criar o filho sozinha. O pai de Marco, refugiado palestino, tinha se divorciado dela. Ela mandava Marco e o irmão mais velho dele para a creche com roupas sujas e os deixava lá por 11 horas. Os assistentes sociais sugeriram que Marco fosse para um lar adotivo com ambiente familiar. Uma delas o descreveu como um menino bonito, selvagem, mas facilmente influenciável. Marco já morava com Henkel há 1 ano e meio quando Sven se mudou para lá. A polícia o encontrou doente com hepatite em uma estação de metrô em Berlim. Ele tinha 7 anos, pedia dinheiro e disse que tinha vindo da Roménia. Como Sven provavelmente nunca teve uma relação positiva com os pais, o Serviço de Assistência à Juventude buscou um lar adotivo em Berlim.
O Sr. Henkel parece ser idealmente adequado para essa tarefa difícil, escreveram médicos de uma clínica da Universidade Livre de Berlim. Os meninos tiveram papéis distintos na nova família. Sven era um filho dócil e carinhoso. Marco era mais desafiador, mas à noite, quando Henkel pedia um abraço ou o esperava enquanto escovava os dentes, ele tinha que obedecer. Eu só aceitava por lealdade porque eu não conhecia outra coisa, Marco me contou. Eu não achava bom o que acontecia, mas considerava normal. Eu via isso um pouco como comida. As pessoas têm gostos diferentes para comida, do mesmo jeito que algumas pessoas têm gostos diferentes em relação à sexualidade. Se a porta do quarto de Sven estivesse aberta e ele ausente, Marco sabia o que acontecia, mas nunca falaram sobre o que Henkel fazia com eles. Marco disse que era um assunto totalmente tabu. A mãe e o irmão de Marco podiam visitá-lo aproximadamente uma vez por mês, mas Henkel frequentemente cancelava as visitas no último minuto ou as encurtava, dizendo que eram perturbadoras. O pai de Marco não podia vê-lo porque Henkel relatou que Marco disse ter sido agredido por ele. Os professores de Marco recomendaram que ele fosse a um terapeuta infantil, que deveria se encontrar com ele por 2 horas por semana, mas o terapeuta disse que Henkel estava mantendo Marco como prisioneiro. Henkel sempre sentava perto, em uma sala ao lado. Marco se lembra que, uma vez, depois que uma sessão começou sem que Henkel percebesse, ele invadiu a sala e deu um tapa no rosto do terapeuta. Quando um psicólogo escolar encaminhou Sven para aconselhamento, Henkel não permitiu que ele fizesse testes psicológicos, segundo registros. "Comigo não!" ele gritou. "Se vocês querem fazer um caso com Sven, façam sem mim!" Sven, chateado com o surto, perguntou a Henkel: "Isso quer dizer que você vai me abandonar?" Aos 9 anos, Marco teve pedido da mãe a um juiz distrital em Berlim para passar mais tempo com ele. O pai de Marco disse ao Serviço de Assistência Social à Juventude que não entendia por que Marco crescia numa família estranha, sem educação árabe. Ele também fez acusações graves contra o comportamento do pai adotivo, escreveu uma assistente social. Em março de 1992, um mês antes de Marco fazer 10 anos, houve uma audiência. O juiz pediu para falar sozinho com Marco, mas Henkel ficou do lado de fora e disse: "Se estiver sendo ameaçado, grite." Marco parecia como se tivesse sido instruído. Ele disse ao juiz que seu pai adotivo, chamado de papai, o amava, mas sua família biológica não. Quando o juiz perguntou se ele queria visitas da mãe, respondeu: "Não com frequência." Ele sugeriu que fosse uma vez por ano e pediu que o papai estivesse presente. Ele explicou que tinha medo do pai biológico e que agora, estando com o papai, não sentia mais medo. Só às vezes à noite, ele acrescentou. Após a audiência, Candler enviou uma carta ao juiz dizendo: "Para o melhor interesse da criança, considero absolutamente essencial que o contato com a família de origem, incluindo a mãe, seja completamente suspenso pelos próximos 2 anos." Candler também enfatizou que Marco precisava de distância dos homens de sua família porque eles davam um mau exemplo. A mãe de Marco perdeu seu pedido por mais acesso ao filho. Ela ainda podia visitar o escritório de assistência à juventude a cada poucas semanas, mas os encontros pioravam. Na primeira visita após a audiência, Marco disse à mãe que não queria vê-la porque ela não se dava bem com seu pai adotivo. Enquanto ele dizia isso, ele não olhou nos olhos da mãe, escreveu uma assistente social. Na visita seguinte, 3 semanas depois, ele se recusou a aceitar o presente da mãe, canetas e um bloco de papel, ou a responder às perguntas dela. Ele insistiu em ir embora até que sua mãe, relutante, concordou. Ela estava abalada e chorou, relatou a assistente social. Não sabe mais o que fazer. No dia seguinte, Henkel ligou para o conselho tutelar e disse que apoiaria Marco em demonstrar sua rejeição à mãe. 1 ano e meio depois, o pai de Marco avisou o conselho tutelar que se mudaria para a Síria e queria se despedir do filho. Não há registro de resposta.
A opinião de Marco sobre seus pais começou a ser influenciada pelos insultos de Henkel e Handler. Ele imaginava a mãe como uma mulher preguiçosa que passava os dias comendo salsichas e o pai como um patriarca violento. Só 2 décadas depois, ele percebeu que seus pais haviam lutado para ter um relacionamento com ele. Tudo isso mostra que as crianças sofreram tanto abuso sexual quanto emocional. Helmut e Fritz fizeram de tudo para impedir o contato das famílias com as crianças e, nesse isolamento, Fritz buscava virar a criança contra sua família. Ele tentava impedir que elas tivessem amigos na escola. Marco trocou de escola 7 vezes e depois percebeu que essa era a intenção de Fritz. Fritz recompensava Marco pelo mau comportamento escolar, levando-o a faltar frequentemente às aulas e nunca fazer o dever de casa. Fritz não queria que seus filhos adotivos se aproximassem de pessoas de fora e percebessem que o que acontecia em casa não era normal. O que é ainda mais louco sobre toda essa situação é que, embora Helmut fosse o líder desse experimento, parece que acabou saindo do controle dele. De acordo com NewYorker.com, se algum dia houve arquivos nos registros da cidade sobre como o projeto de Kentler foi aprovado ou como ele encontrou os homens que serviram como pais adotivos, eles foram perdidos ou destruídos. Quando Kentler falou publicamente sobre seu experimento, ele deu detalhes apenas sobre 3 lares adotivos. Mas em um relatório de 2020 encomendado pelo Senado de Berlim, estudiosos da Universidade de Hildesheim concluíram que o Senado também administrava lares adotivos ou apartamentos compartilhados para jovens berlinenses com homens pedófilos em outras partes da Alemanha Ocidental. O relatório de 58 páginas era preliminar e vago. As autoras relataram cerca de 1000 arquivos desorganizados no porão de um prédio do governo que não conseguiram ler. Nenhum nome foi revelado, mas as autoras escreveram que esses lares adotivos eram administrados por homens às vezes poderosos, que viviam sozinhos e recebiam esse poder da academia, de instituições de pesquisa e de outros ambientes pedagógicos que aceitavam, apoiavam ou até mesmo vivenciavam posturas pedophile. O relatório concluiu que algumas figuras do Senado faziam parte dessa rede, enquanto outras apenas toleravam os lares adotivos porque ícones das políticas de reforma educacional apoiavam tais arranjos. Sinceramente, temo quantas crianças ficaram traumatizadas para sempre por causa dessa situação. As motivações de Helmut para o experimento e suas opiniões sobre o contato de crianças com adultos são bastante debatidas. Pode-se supor que ele mesmo fosse um pé-arquivo e queria que essa prática fosse normalizada para que pudesse participar sem medo de consequências legais. Helmut nunca foi casado. Na verdade, Helmut era gay, então ele não poderia ter se casado legalmente com nenhum parceiro que possa ter tido naquela época, embora ele tenha feito campanha para tornar a homossexualidade socialmente aceitável na igreja e na sociedade em geral, o que neste ponto provavelmente é a única coisa pela qual podemos dar crédito a ele. Ele não teve filhos biológicos, mas adotou 3 meninos e criou outro como filho. Por razões óbvias, suspeitava-se que Helmut abusara dos filhos adotivos. Na verdade, seu colega, Gunther Schmidt, afirmou que Helmut lhe confessou ter abusado de um de seus filhos desde os 13 anos de idade, até que o filho tirou a própria vida em 1991. Isso nunca foi realmente confirmado, e até onde eu sei, nenhum de seus filhos fez qualquer acusação, mas certamente não seria surpreendente. O que é bizarro, porém, é que após a morte de seu filho, Helmut pareceu mudar completamente suas opiniões sobre o contato entre crianças e adultos. Ele leu um artigo do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi intitulado Confusão de Línguas entre Adultos e a Criança, que argumentava que o contato inadequado entre adultos e crianças é sempre unilateral e exploratório. Segundo o NewYorker.com, em entrevista com uma historiadora alemã em 1992, Candler relatou sua dor pela perda do filho adotivo e afirmou: "Infelizmente, só li o ensaio de Ferenczi após sua morte."
Ele não admitiu abusar do filho. Ele afirmou que o menino foi abusado pela mãe biológica. Ele se machucou por causa disso, ele contou à historiadora. Experimentei isso de forma intensa e próxima, e certamente sou parcialmente culpada. Ele se arrependeu de só ter lido sobre as consequências emocionais do abuso sexual no artigo de Frank C. e de não saber como ajudar o filho a lidar com o trauma. Ele não entendia que uma criança se recuperando de abuso sexual se sente dividida, como Frank se descreve. Ele é inocente e culpado ao mesmo tempo, e sua confiança no testemunho dos próprios sentidos está abalada. Eu fui burra demais, disse Cantler. No fim dos anos 90, Cantler deixou de ver ou participar da criação dos filhos adotivos de Henkel. Em sua provável última declaração pública sobre pedofilia, em uma entrevista em 1999, ele chamou o tema de distúrbio e mencionou que adultos e crianças não podem compartilhar entendimento mútuo sobre esse contato. O problema, segundo ele, é que o adulto sempre definirá tudo. Isso é interessante, pois, embora eu ache que Helmut seja pedófilo, se fosse assim, por que mudaria de opinião tão repentinamente e em público? Seja ele pedófilo ou não, acredito que realmente ele acreditava no que promovia antes, de que o contato entre adultos e crianças era benéfico para a criança. Não que isso justifique, mas não creio que ele espalhasse informações falsas de propósito. Acho que ao ser confrontado com bons argumentos e a morte do filho, percebeu o erro e sentiu culpa. Eu não sou psicóloga, então me corrijam nos comentários se eu estiver errada nessa análise. Mas se olharmos para a infância de Helmut, acredito que podemos tentar adivinhar por que ele acabou tendo essas opiniões em primeiro lugar. Como eu disse antes no vídeo, os pais dele eram frios e autoritários. Ele praticamente não recebia carinho deles e, como resultado, não fazia ideia do que era um amor saudável e apropriado entre pais e filhos. Por outro lado, apesar de seus enormes defeitos, encontrei informações que sugerem que ele se comunicava com as crianças adotivas com quem convivia de uma maneira calma e acolhedora, bem diferente de como seus pais se comunicavam com ele. Ele experimentou pessoalmente os efeitos de ter pais rígidos e sem emoções, e eu acho que ele prometeu a si mesmo não ser assim. Sobre o contato inadequado entre crianças e adultos, é possível que Helmut tenha sido assediado pelos próprios pais na infância e acredite, de forma equivocada, que era assim que demonstravam amor. Mas não podemos simplesmente assumir isso. Já que ele nunca falou sobre ter passado por isso, então é pura especulação. De qualquer forma, eu acho que a completa falta de amor ou afeto que ele recebeu fez com que as coisas se confundissem na cabeça dele, e ele não entendesse qual é a maneira apropriada de demonstrar amor a uma criança. Talvez ele desejasse tanto o afeto dos pais que achou que o contato inadequado era a forma máxima de demonstrar carinho a uma criança. Ele não via o trauma que isso causaria à criança, pois só conhecia o trauma de não receber afeto. Só para deixar claro, não digo isso para defendê-lo, mas para tentar entendê-lo. Não importa quais eram as motivações dele, ou se ele mesmo era um pedophile, as informações falsas que ele promoveu e o experimento que conduziu resultaram diretamente em uma quantidade inimaginável de danos causados a crianças inocentes, e isso é totalmente imperdoável. Fico feliz que ele tenha mudado de opinião, mas isso não reverte o dano causado às crianças que ainda sofrem hoje como adultos. Além disso, quando ele mudou de opinião, ele simplesmente pareceu abandonar o experimento. Ele não tentou resgatar as crianças nem evitar que fossem mais prejudicadas. Mas não vamos esquecer que as crianças não foram decepcionadas só por Helmut, Fritz ou outros pais adotivos do Arquivo P. Helmut nunca teria conseguido realizar esse experimento sem a aprovação e o financiamento do governo. Deus sabe quantas pessoas sem nome possibilitaram e contribuíram para isso, e nenhuma delas, incluindo Helmut ou Fritz, jamais enfrentou qualquer consequência.
Eu adoraria saber a sua opinião nos comentários, assim como outros temas que você gostaria que eu abordasse no futuro. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Muito obrigada aos membros do Ko-fi do canal, cujos nomes aparecem na tela. Agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir até o próximo vídeo